Muito bem. Vamos então dar início à nossa sessão de formação de hoje. Quero cumprimentar cada um de vós, agradecer a vossa presença para estarmos cá nesta manhã para mais uma sessão conjunta de reflexão acerca de temas que se prendem e que estão intrinsecamente relacionados com a responsabilidade social das empresas. No caso concreto do dia de hoje, iremos analisar um tema muito importante também, cada vez mais importante, nesta globalização, na emergência que o paradigma laboral suscita de igualdade, de não discriminação, tendo em conta particularmente, dizia-vos eu, a globalização do trabalho que todos nós registramos nos últimos tempos. Iremos falar então sobre a igualdade e não discriminação em ambiente laboral. Hoje estou cá eu convosco, não seria eu a ministrar esta formação, ela não estaria a cargo de uma colega nossa, a doutora Aurora Brandão, que à última hora não pôde de facto estar presente por motivos incontornáveis e, portanto, estarei cá eu hoje a falar-vos deste tema. Espero que esteja à altura de vos poder também partilhar aqui algumas ideias importantes. Portanto, quem já fez formação comigo sabe que poderá interromper em qualquer altura, basta levantar aqui a mãozinha ou falar no chat e podemos debater em conjunto, colocar questões e debater em conjunto estas ideias, sem prejuízo depois, no final da sessão, podemos também abrir espaço para debate. Não sei se toda a gente consegue ver a apresentação em PowerPoint. Sim? Sim, sim. Sim. Ótimo, muito bem. Bom, o objetivo desta nossa sessão de hoje é sensibilizar-vos para a igualdade, para este tema da igualdade de género e não discriminação, em particular no que diz respeito aos próprios trabalhadores e chefias. Vou trazer-vos aqui algumas questões práticas, e quando me refiro a questões práticas é o que é que nós podemos fazer dentro das nossas organizações para tornarmos as nossas empresas, as nossas organizações, mais coerentes com estes princípios, com estes deveres da igualdade de género, da não discriminação, da proibição de práticas abusivas, da aplicação de sanções disciplinares consideradas abusivas. Portanto, eu tentarei, em primeiro lugar, dar-vos nota aqui do enquadramento jurídico, onde é que nós encontramos positivados estes princípios, estes deveres da igualdade e da não discriminação em contexto laboral, e depois falar-vos-ei, ou dar-vos-ei aqui algumas dicas que podem ser importantes e que podemos também debater conjuntamente para implementarmos no seio da nossa organização de maneira a estarmos tranquilos quanto ao cumprimento destes deveres e destes princípios. Deixar-vos-ei depois, afinal, num slide, alguns links, links estes que redirecionam para pareceres da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, e também para duas decisões jurisprudenciais, portanto, para dois acórdãos, e eles são importantes na medida em que nos permitem, e falaremos em particular de um deles, que nos permitem perceber como é que estas duas entidades, portanto, tribunais e a entidade que fiscaliza o cumprimento dos deveres em matéria de igualdade e não discriminação em contexto laboral, como é que se posicionam relativamente a alguns temas. E, portanto, dar-vos-ei também aqui algumas orientações nesse sentido. Começar por vos dizer que a integração do género poderá ser vista como uma oportunidade para inovar, porque ao ser pensada faz sempre surgir diversas problemáticas, muitas vezes que não nos apercebemos no dia-a-dia, portanto são problemáticas ocultas, e ajuda-nos por isso na forma de abordar as intervenções que temos neste domínio. A integração do género serve para garantir a adequação das soluções, considerando a diversidade, e assegura-se como uma melhor solução para todos, empregadores, trabalhadores, trabalhadoras. Não basta dizer que não se discrimina, e isto de facto é muito importante. Quando falarmos mais adiante num dos pareceres que são muitos, portanto eu selecionei um, mas podemos encontrar imensos,
que foi proferido pela CIT para a Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego, a trabalhadora apresentou um requerimento porque considerou que a entidade empregadora não estava a cumprir com os deveres em matéria de igualdade de género, mais concretamente porque num anúncio de recrutamento de trabalhadores pedia para que os trabalhadores preenchessem um conjunto de informações atinentes à sua vida privada, nomeadamente o seu estado civil, o número de filhos, e a entidade empregadora, para depois tentar defender-se, foi dizer, não, não é verdade que nós discriminemos, pelo contrário, nós até temos no nosso universo empresarial cerca de 50% ou 70% de mulheres a trabalhar connosco, e dessas mulheres, cerca de 40% a 50% são mulheres com responsabilidades familiares. E mesmo assim a CIT considerou que o anúncio de recrutamento que a empresa tinha divulgado estava ferido de ilegalidade nesta matéria, na matéria dos deveres de igualdade e não discriminação, e, portanto, não basta dizer, não, nós não discriminamos, cá dentro nós tratamos todos de forma igual. É necessário, isso sim, para poder clarificar as entidades fiscalizadoras e os próprios tribunais, se estas situações vierem a ter que ser dirimidas mais adiante por um tribunal judicial, é necessário que as atividades empresariais tenham um impacto positivo na promoção da igualdade de género, que em última instância corresponde a quê? Corresponderá à total ausência de assimetrias em todos os indicadores relativos à organização social, ao exercício de direitos e de responsabilidades e à autonomia individual e bem-estar. Portanto, esta é a conclusão a que a doutrina tem chegado. Faço até aqui referência a este artigo da Luísa Neto na revista Julgar, de 2009, que é ainda muito atual, portanto, e que, de facto, os desafios que atualmente o mercado laboral impõe a todos os empregadores não se restringem à teoria, isto é, bom, nós estamos em condições de poder dizer que somos uma empresa que não discriminamos, que tratamos homens e mulheres de igual forma, que não discriminamos em função da etnia, da raça, da ideologia política. Bom, isso não basta. É necessário que se faça prova que as atividades que são implementadas e executadas pelas organizações, de facto, estão isentas de qualquer assimetria no que diz respeito aos indicadores relativos à organização social. Atualmente, e isto de facto é muito importante, nós temos vindo a assistir a uma progressividade a este nível. As empresas não são avaliadas exclusivamente pelos seus resultados financeiros. Sabemos que quando as empresas são objeto de auditorias, cada vez mais o seu desempenho a nível ambiental e social são considerados no topo como elementos cruciais para uma avaliação muito positiva, ou para uma avaliação positiva, pelo menos. Portanto, exige-se das empresas, das organizações, novas responsabilidades. Em que domínios? No domínio da cidadania, do envolvimento com a comunidade, do desenvolvimento humano, da inclusão social, e aqui o facto de atravessarmos períodos de muita, enfim, de uma globalização de trabalhadores. Portanto, nós cruzamos todos os dias na rua, nos trabalhos, nos empregos, nas escolas, com cidadãos do mundo. Portanto, e esta globalidade ou esta globalização impõe uma maior inclusão social. E também, obviamente, no que diz respeito à igualdade de género. Portanto, as empresas, no atual paradigma social e laboral, são atualmente fortemente avaliadas e estudadas, não só pelo volume de negócios que têm anualmente, pelo seu impacto financeiro no mercado ou na atividade a que estão ligadas, mas também por estes pontos, portanto, por estes aspectos que se prendem com responsabilidade social e ambiental. Vamos então olhar para o enquadramento legal deste tema da igualdade e não discriminação em contexto laboral. As traves mestras da política da igualdade de género estão estabelecidas desde logo
na Lei Fundamental, na Constituição da República Portuguesa, que define logo no artigo 1º que a igualdade entre homens e mulheres, ou mulheres e homens, constitui um aspecto essencial da dignidade da pessoa humana. O artigo 13 da Constituição consagra o princípio da igualdade, estabelecendo no seu número 1 que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Portanto, no que diz respeito à igualdade, não discriminando, não distinguindo direitos ou deveres em função do respectivo género. Já o artigo 9º da Constituição estabelece como tarefa fundamental do Estado, na sua linha H, promover a igualdade entre homens e mulheres. Tarefa esta que acaba depois por ser reforçada pela letra da linha B do número 2 do artigo 58 também da Constituição, que prevê que incumba ao Estado promover a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género e trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado em função do sexo o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. Também o artigo 59, número 1, alíneas A e B, corrobora esta ideia de que compete ao Estado trabalhar na promoção da igualdade de género. Em contexto profissional, pontifica-se o direito de igualdade na escolha de profissão e acesso à função pública, que decorre da letra do artigo ou do texto da redação do artigo 47 da Constituição, ao passo que, quanto à igualdade de participação na vida pública, prevê o artigo 48 este direito à igualdade, e quanto ao acesso, melhor dito, ao direito de sufrágio, a determinação da igualdade resulta do artigo 49. Depois temos, ao longo da Constituição da República Portuguesa, um conjunto de outros direitos de igualdade específicos, podemos denominá-los desta forma, que têm consequências, implicações em sede de igualdade de género e que se encontram dispersos na lei fundamental, nomeadamente no que diz respeito à igualdade de direitos em matéria de saúde, artigo 64, em matéria de família ou responsabilidades familiares, artigo 67, e depois no que tange aos direitos da parentalidade, aqui abrangendo a paternidade e a maternidade, artigo 68. Queria também dar-vos conta aqui da estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego, que não é muito recente, ou melhor, não é nada recente, já conta com mais de 20 anos, mas durante a presidência portuguesa da União Europeia, no ano 2000, foi aprovada a estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego. A aposta que daqui decorria era tornar a União Europeia um modelo de progresso económico, social e ambiental. Com esta estratégia, pretendia-se alcançar uma maior competitividade, mais e melhores empregos e uma maior coesão social para o que se devia apostar na inovação e no conhecimento. Portanto, a estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego, não obstante ter nascido já há 20 anos, ela continua atual, sublinha a importância da melhor conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal no incremento do emprego e da competitividade. Olhar para este enquadramento permite-nos concluir que nós, de facto, estamos há vários anos a trabalhar e a trilhar um caminho que não é imediato, portanto, não conseguimos alcançar os objetivos em matéria de igualdade e não discriminação de géneros que desejaríamos e que, na prática, coincidem com o que são os princípios constitucionais, porque, de facto, e não obstante esta estratégia ter 20 e alguns anos, 22 anos, pelo menos, ainda temos vindo a progredir, e sinal disso é as alterações legislativas, algumas delas já estudamos aqui na semana passada, em matéria de Código do Trabalho, por exemplo, que permitem um caminho
de maior facilitação na conciliação das responsabilidades familiares e profissionais, mas ainda estamos aquém do desejável. E, portanto, por essa razão é que ainda é muito atual trabalharmos sobre esta linha da estratégia de Lisboa para o crescimento e emprego, que assenta na importância de conciliar melhor a vida familiar e pessoal, e com essa facilitação enfim, da conciliação, da harmonização das responsabilidades que os trabalhadores e trabalhadoras têm em virtude das suas responsabilidades familiares, em que medida é que esta harmonização permite também contribuir para o incremento do emprego e da competitividade. Nós continuamos a verificar situações de mulheres, particularmente as mulheres que sabemos que são aquelas que historicamente assumem o papel da maternidade com maior frequência e das responsabilidades parentais. Historicamente também temos registro de mulheres que acabam por renunciar às suas carreiras profissionais ou preferirem fazer uma pausa nas mesmas ou enveredar por outros caminhos profissionais menos exigentes, que lhes permitam, que não envolvam, por exemplo, deslocações frequentes, nem responsabilidades muito acrescidas, de maneira a permitir-lhes conciliar o trabalho com as responsabilidades da família. Bom, isso não deveria acontecer, ou seja, aquilo que é a opção de cada um, naturalmente, tem que ser aceito e respeitado, mas a partir do momento que um homem, uma mulher, um cidadão se vê forçado a renunciar à sua profissão, às suas ambições profissionais, a um cargo que ocupa de elevada responsabilidade e que não é compatível, tendo em conta as exigências que lhe são impostas pelo empregador, com aquilo que são também as suas responsabilidades perante a sua família, isso terá necessariamente que, com o tempo, deixar de existir. Porquê? Porque não contribui de todo para o incremento do emprego, que é o que se procura, não é? Nós temos muita dificuldade, particularmente em alguns setores de atividade, de encontrar mão de obra, e não quer dizer que seja necessariamente por esta razão, não será seguramente, mas a verdade é que continuamos a assistir a muitas situações em que se fecha a porta à vida profissional para se encarar as responsabilidades pessoais e familiares, o que contribui para o não crescimento do emprego, para uma menor competitividade das empresas portuguesas face ao que passa lá fora, em alguns países da União Europeia, em que a compatibilização das responsabilidades pessoais e familiares é muito melhor gerida do que atualmente a lei portuguesa prevê, e, portanto, é importante estarmos sensíveis para estes aspectos. A igualdade entre mulheres e homens constitui, pois, também uma missão da União Europeia, constituindo um princípio fundamental do direito comunitário. Dentro da União Europeia, naturalmente que há países que estão mais à frente e outros nem tanto na evolução legislativa que permite alcançar este princípio da igualdade entre mulheres e homens, mas, mais uma vez, volto a dizer que no que diz respeito ao contexto nacional, o legislador português tem feito um esforço, ainda que muito lento, mas de 2019 até agora, de facto, registamos que o Código do Trabalho já encarna aqui alguns princípios que nos permitem, para empregadores e trabalhadores, vermos alguma luz ao fundo do túnel e percebermos que há esta preocupação do legislador em perceber que os trabalhadores, para serem bons trabalhadores, também têm que lhes ser permitido tempo, disponibilidade de tempo e condições de trabalho que lhes permitam responder às necessidades familiares e vice-versa, não é? Portanto, que as empresas também têm que estar sensíveis a que um bom trabalhador, um trabalhador produtivo, tem que estar feliz no trabalho. E para estar feliz, são vários os ramos da sua vida e os vários aspectos da sua vida que têm que estar em sintonia. No campo do trabalho e emprego, a legislação visa garantir a efetivação do direito dos indivíduos de ambos os sexos à igualdade de tratamento no trabalho e emprego.
Bom, apesar destas disposições, a verdade, e dizia-vos eu, é que a igualdade de género continua a ser um objetivo a prosseguir. Portanto, tem-se trilhado algum caminho, têm-se derrubado algumas barreiras, é verdade, as coisas já foram menos favoráveis do que são hoje, inclusivamente com a agenda do trabalho digno, em que um dos pilares subjacentes à agenda do trabalho digno, e eu recordo que a agenda do trabalho digno começou a ser cozinhada em 2020, e um dos pilares em que assenta a agenda do trabalho digno é justamente, para além de outros, como o combate à precariedade e outros, mas o principal, ou um dos principais eixos de atuação da agenda do trabalho digno é a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. E, portanto, estamos a caminhar num bom sentido, temos que admitir, mas ainda assim com muito caminho, muita estrada pela frente para fazer. O princípio da igualdade entre mulheres e homens em matéria de trabalho e emprego implica o direito a igual acesso em várias matérias, designadamente ao trabalho e ao emprego, à formação profissional e à progressão na carreira, a garantia de igualdade salarial. Nós, na semana passada, estivemos aqui reunidos a falar no plano de avaliação de diferenças remuneratórias entre homens e mulheres. Portanto, reparem que também essa medida encaixa nesta preocupação que o legislador revela de não existirem assimetrias entre os trabalhadores em função do género dos mesmos, a eliminação da segregação no mercado de trabalho, a participação equilibrada dos homens e das mulheres na vida profissional e na vida familiar, com igual partilha entre pais e mães, no que diz respeito à ausência ao trabalho por parentalidade e para prestação de cuidados a filhos e filhas ou outros dependentes. Aqui particularmente releva a questão, por exemplo, e falo nesta porque é mais fresquinha, não é? É mais recente, que resulta das alterações ao Código do Trabalho, agora de 1 de maio de 2023, a Agenda do Trabalho Digno, que permite aumentar a licença parental se os trabalhadores optarem por conciliar trabalho a tempo parcial com gozo de licença parental ou houver uma partilha mais equilibrada entre pai e mãe, e que também permitirá depois a majoração do subsídio de licença parental. Onde é que nós encontramos este princípio vertido? O artigo 24 do Código do Trabalho. O artigo 24 do Código do Trabalho, que tem como epígrafe direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho. Esta versão, a atual versão desta norma, já conta com a alteração introduzida pela Lei 13 de 2023, de 3 de abril, e portanto é aqui que nós conseguimos perceber, reparem logo no número 1, o trabalhador ou candidato a emprego tem direito à igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho. E vai mais longe o legislador dizendo que não pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão, nomeadamente, e depois há aqui um conjunto de fatores que são apresentados, designadamente ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. Portanto, reparem que os fatores através dos quais podem emergir comportamentos ou decisões discriminatórias são muito amplos. Nós, às vezes, quando pensamos na igualdade, no princípio da igualdade e não discriminação, cingimos-nos quase à questão da igualdade de género. Isso não é verdade.
o princípio da igualdade e não discriminação, ele é muito mais abrangente do que apenas o fator do género. Ele abrange, como veem aqui, desde a situação familiar, desde a situação económica, desde a origem, se é trabalhador com capacidade de trabalho reduzida ou não, quais as suas convicções políticas ou ideológicas, se está ou não filiado em algum sindicato. Portanto, a lei é muito clara, é muito abrangente e devo dizer-vos, desde já, não sei se está aqui num slide mais à frente, mas avanço desde já, que a prática por empregador de algum ato discriminatório nos termos do artigo 24, que é o que estamos aqui a analisar, e quando falamos em discriminação, ela pode ser positiva ou negativa. Em que sentido? No sentido de se privilegiar ou desfavorecer o trabalhador em função de algum destes fatores. Não deixa de ser discriminação o favorecimento de algum trabalhador em função de algum destes fatores. Portanto, o favorecimento ou o prejuízo, o privilégio ou a privação a algum trabalhador de direitos que possa decorrer tal decisão de prática discriminatória em função destes fatores constitui contraordenação muito grave. É a mais elevada das sanções contraordenacionais. Em matéria de contraordenações laborais, nós encontramos uma escala de contraordenações leves, graves e muito graves, sendo que o Código do Trabalho vai caracterizando ao longo de cada um dos artigos, normalmente no penúltimo ou no último número de cada artigo, qual é a contraordenação aplicável em caso de violação, desrespeito dos deveres, das imposições resultantes de cada uma das normas, e quanto mais elevada for a classificação da contraordenação, isto é, grave ou muito grave, maior será também o montante, a quantificação da coima a pagar pelo empregador à autoridade para as condições de trabalho, sendo certo também, e isto aqui é muito importante, que não é só uma questão de pagar a coima. Não é só dizer, bom, é contraordenação muito grave, paga-se a coima, está arrumado. Não. Há outras sanções acessórias, nomeadamente, que podem ser aplicadas em caso de prática de contraordenações mais gravosas. Portanto, o número 5 do artigo 24 prevê que a violação do disposto no número 1, que é exatamente este que estamos a analisar nestes dois últimos slides, constitui contraordenação grave. Depois diz-se que a violação do disposto no número 4, que é um dever que o empregador tem de afixar na empresa, em local apropriado, a informação relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação, que eu vou falar mais daqui a pouco, quando vos referir as medidas práticas que os empregadores deverão adotar para dar satisfação integral a estes princípios, ao princípio da igualdade e não discriminação. Neste caso, se o empregador violar esta disposição legal, incorre em contraordenação leve, portanto, a coima será mais reduzida, mas ainda assim convém ter presente que é um dever cuja inobservância implica o pagamento ou implica a instalação de um procedimento contraordenacional e associada tem a coima, que neste caso será quantificada com base numa contraordenação leve. Ainda nestes termos e neste âmbito, as empresas deverão, ao nível da sua política de recursos humanos, estabelecer objetivos concretos. Com que finalidade? Eliminar a segregação profissional e promover a participação de mulheres em funções de gestão e a integração dos homens nos setores predominantemente femininos. Não há dúvida que continua a haver postos de trabalho mais masculinizados, portanto, mais adstritos à prestação laboral por homens, e também há postos de trabalho que tendencialmente, por força, enfim, historicamente e também por algum conservadorismo que as sociedades vão alimentando, que estão associados à ocupação feminina,
sei lá, educadores de infância, a empregados de limpeza, a costureiras. Portanto, há algumas profissões que continuam a ter este estigma do género associado. E, de facto, neste âmbito dos princípios da igualdade e não discriminação, competirá às empresas definir internamente mecanismos, objetivos concretos e mecanismos que permitam atingir esses objetivos e que se destinem à integração plena de homens e mulheres em profissões que tradicionalmente estão associadas ao outro género. Incluir objetivos ao nível da não discriminação que visem regular práticas e decisões em áreas como recrutamento e seleção ou igualdade salarial. Isto também é muito importante. Portanto, a entidade, a organização, deverá construir e elaborar objetivos que permitam, no momento do recrutamento, da seleção dos trabalhadores, eliminar qualquer ato discriminatório, portanto, porque a mulher vai receber menos 5% do que se for um homem. Nós temos que... E que objetivos é que podem ser estes? Objetivos ao nível da produtividade, do mérito, da experiência comprovada, da formação profissional comprovada. Portanto, são objetivos que são claros, que são facilmente mensuráveis e que regulam de forma absoluta, até para minimizar o risco que a entidade pode ter em caso de fiscalização das suas práticas alegadamente discriminatórias ou não, que mitiga ou até pode mesmo eliminar o risco de discriminação em função, mais uma vez, de qualquer um daqueles fatores do artigo 24, número 1. Por outro lado, as empresas devem também, internamente, no âmbito da sua política de recursos humanos, implementar medidas ao nível interno que possam potencializar as competências e conhecimentos, aumentarem a motivação e a melhoria do ambiente laboral, a redução do absentismo, a redução da rotatividade. Quando uma empresa, uma organização, recorre muito aos contratos de trabalho a termo resolutivo, sejam eles certo ou incerto, a rotatividade dos trabalhadores não contribui para o incremento do emprego, pode contribuir para a competitividade da empresa, mas não contribui seguramente para o incremento do emprego, nem para a valorização da empresa ao abrigo daqueles fatores que nós vimos logo ali no primeiro ou segundo slide, de domínio social. Porquê? Porque a falta de criação de empregos estáveis, a ausência de vínculos estáveis, diminui, obviamente, a cotação ou a avaliação que uma empresa possa ter no âmbito de uma auditoria ou, enfim, de uma avaliação a que seja sujeita. Por outro lado, quaisquer medidas que o empregador deva implementar devem permitir uma maior transparência na relação laboral. O problema, muitas das vezes, das organizações neste âmbito é que não conseguem passar cá para fora os mecanismos, os objetivos, os fatores que são transparentes, que são claros, que são facilmente medidos, que permitam ter diferentes pesos, não é? Diferentes medidas. Se eu, por exemplo, tenho um homem e uma mulher ocuparem em abstrato o mesmo posto de trabalho, isto é, ocuparem um posto de trabalho com características idênticas, se eu praticar prestações remuneratórias, pode até não ser salários, o salário até pode ser igual, muitas das vezes até o salário base é igual, mas depois há outras prestações compensatórias que a um posso pagar e a outro não. E isso pode gerar falta de transparência na relação laboral. Em que medida é que as empresas podem combater essa ideia de falta de transparência? Se nós tivermos, por exemplo, constituído um sistema de avaliação de desempenho, um regulamento interno que clarifique de forma objetiva, por exemplo, se o trabalhador não tiver ausências ao trabalho durante o mês, tem direito a um prémio de assiduidade de X. Em matéria de
a experiência comprovada. Portanto, pode justificar-se que um trabalhador que tem 20 anos de experiência naquela área de atividade tenha um prémio, tenha uma prestação acrescida face a alguém que é recém-licenciado e que está a ter agora o primeiro contacto com a atividade. Isso não são necessariamente práticas discriminatórias, como aliás vamos ver daqui a pouco, e também já tivemos a oportunidade de tratar numa formação que decorreu na semana passada. Mas o que é importante é que internamente, no que diz respeito ao Departamento de Recursos Humanos, as empresas tenham estas políticas muito bem desenhadas, muito bem definidas, de maneira a que não haja dúvidas quanto à sua transparência. O princípio da igualdade de género é transversal às políticas e planos de ação das empresas. Vamos agora olhar para alguns conceitos, porque não raras vezes temos tendência a confundir alguns conceitos e há conceitos que necessitam de alguma clarificação para podermos também perceber melhor como é que abordamos esta temática. Vamos começar por ver a distinção entre trabalho igual e trabalho de valor igual. Para quem esteve aqui na formação que eu ministrei há uma semana atrás, eu já abordei este tema, mas é também necessário enxertá-lo no debate que hoje estamos aqui a ter. Trabalho igual há de ser aquele em que as funções desempenhadas ao serviço da mesma entidade empregadora são iguais ou objetivamente semelhantes em que moldes? Reparem, 3 itens: natureza, qualidade e quantidade. Portanto, designa-se de trabalho igual aquele em que as tarefas que são desempenhadas ao serviço da mesma entidade empregadora, se estivermos a comparar diferentes entidades empregadoras, já não podemos estar objetivamente a falar de trabalho igual, em que as funções desempenhadas ao serviço da mesma entidade empregadora são iguais, ou pelo menos objetivamente idênticas, similares, em natureza, qualidade e quantidade. Então, qual é a diferença entre trabalho igual e trabalho de valor igual? Vamos ver agora o conceito de trabalho de valor igual. Trabalho de valor igual é aquele em que as funções desempenhadas ao serviço, mais uma vez, da mesma entidade empregadora, são equivalentes, atendendo nomeadamente à qualificação ou à experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho é efetuado. Podem não ser tarefas de natureza idêntica. Também podem ser, mas podem não ser. Um trabalhador pode estar no posto A e o outro trabalhador ou a trabalhadora está no posto Z. Portanto, serem funções que não têm a mesma natureza em termos de ocupação de posto de trabalho. No entanto, são semelhantes entre si por que razão? Porque são idênticas no que diz respeito ao grau das responsabilidades atribuídas, mais elevado ou menos elevado, ao esforço físico que é empenhado por cada um dos trabalhadores afetos a essa prestação de atividade, ao esforço intelectual ou psíquico que os trabalhadores têm também que dedicar, às próprias qualificações que são exigíveis pela entidade empregadora para a ocupação daquele posto de trabalho, ao nível de experiência exigível. Por exemplo, 5 anos de experiência, 3 anos de experiência, responsabilidades de chefia. Com certeza que não há de ser igual ter um trabalhador que exerce a sua função sem responsabilidades de chefiar uma equipa de trabalho, comparável com as tarefas e as atribuições que decorrem de um chefe de equipa, de um chefe de departamento, que terá a seu cargo um conjunto de responsabilidades acrescidas que podem justificar uma prática de pagamento remuneratório distinto face àquele que é praticado para pessoas que não detenham essas, não é exatamente de ter, mas a quem não tenha sido atribuído, conferido um grau de responsabilidade tão elevado. Ainda no plano dos conceitos,
tem-se vindo a considerar como indiciador de prática discriminatória a desproporção considerável entre a taxa de trabalhadores de um dos sexos ao serviço do empregador e a taxa de trabalhadores do mesmo sexo existente no mesmo ramo de atividade. Portanto, é uma espécie de média. Se para o empregador X nós temos 20% de mulheres a trabalhar, mas a média da taxa de mulheres a trabalhar neste ramo de atividade nas empresas nacionais for, por exemplo, de 40, podemos estar perante uma desproporção considerável. Já se tivermos, claro que nós aqui trabalhamos com conceitos subjetivos, mas podem perguntar ao Conceição, mas então o que é considerado considerável? Passo aqui um bocado o pleonasmo. Desproporção considerável. Este adjetivo considerável obriga aqui a algum exercício de subjetividade, porque considerável pode ter uma diferença de 5% ou de 80%. Portanto, tem que haver aqui alguma razoabilidade, algum bom senso a imperar para se concluir se há ou não desproporção considerável. Bom, por outro lado, a lei proíbe os empregadores de discriminarem os trabalhadores com base no sexo, e nesta matéria, onde é que nós encontramos esta proibição de forma muito evidenciada? Em tudo o que respeita ao exercício dos direitos da parentalidade. Já estudamos aqui na semana passada, mas para quem não se inscreveu nessa formação, eu dou conta que os trabalhadores, é vedado por lei aos empregadores praticarem qualquer desculpa, ato discriminatório que afete a promoção dos trabalhadores na carreira ou a afetação da sua remuneração, por exemplo, deixar de atribuir um determinado prémio, com fundamento no facto de os trabalhadores estarem a exercer os seus direitos parentais. Portanto, no âmbito da parentalidade. Também é proibido por lei ao empregador discriminar os trabalhadores com base na origem racial ou étnica, na religião ou convicções pessoais, na existência por parte do trabalhador de uma deficiência de que seja portador, na idade ou na orientação sexual. Por outro lado, ainda neste plano teórico dos conceitos, quando é que se considera existir discriminação direta? Há que distinguir a discriminação, a prática de atos discriminatórios diretos de práticas discriminatórias indiretas. Nós falamos de discriminação direta sempre que uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que que tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável. Ocorre quando um empregador trata desfavoravelmente um trabalhador com base em qualquer um daqueles motivos que decorrem do artigo 24 e que também estão no slide anterior. Género, sexo, convicções religiosas, idade, orientação sexual, saúde, todos aqueles fatores. Por exemplo, pode tratar-se da recusa de contratar ou promover alguém por representar uma minoria étnica. Imaginemos que o empregador lançou um procedimento de recrutamento e recusa contratar um trabalhador que tem etnia cigana, por hipótese. Ou já tem um trabalhador ao seu serviço com essa característica e recusa promovê-lo, ascendê-lo na sua categoria profissional com esse fundamento. Claro que a empresa não vai dizer que o fez com esse fundamento. Depois tem um conjunto de fatores e de análise e os tribunais que concluem ou não para essa prática discriminatória. Já a discriminação indireta ocorre quando uma prática política ou regra aplicável a todos tem um impacto negativo num determinado grupo. Por exemplo, a aplicação de regras não favoráveis a trabalhadores em regime de tempo parcial
pode discriminar indiretamente as mulheres, uma vez que os trabalhadores a tempo parcial são, na sua maioria, mulheres. Portanto, se nós tivermos na lei íncito um regime que disciplina o trabalho a tempo parcial de forma mais desfavorável, portanto, que não seja tão benéfico, pese embora esse regime legal seja em abstrato aplicável ao universo de todos os trabalhadores e, portanto, não possamos concluir que há uma discriminação direta de algum trabalhador em concreto. Porquê? Porque está na lei, e, portanto, a lei é universal, aplicar-se a todos os trabalhadores. A verdade é que há determinados grupos de trabalhadores que podem ser mais ou menos prejudicados com esse regime legal. E neste caso concreto do trabalho a tempo parcial, sabemos, não é regra, mas maioritariamente são as mulheres que pretendem trabalhar a tempo parcial, porque lhes vai permitir uma melhor conciliação, harmonização dos seus deveres enquanto profissional e dos seus deveres enquanto mulher, mãe, filha, portanto, para prestar assistência a filhos, a ascendentes, enfim, para também dar cumprimento àquilo que são os seus deveres familiares. E, portanto, estaremos, neste caso, perante uma discriminação indireta. O que é que devemos reter no que diz respeito ao que até agora passamos aqui em análise? A entidade empregadora não pode praticar qualquer discriminação direta ou indireta. Considera-se inválido o ato de retaliação que prejudica o trabalhador em consequência de rejeição ou submissão a ato discriminatório. Cuidado que nós sabemos que os trabalhadores estão sujeitos ao dever de obediência, é aliás um dos deveres que emana do artigo 128 do Código do Trabalho, é o dever de obediência às ordens do empregador, mas às ordens legítimas. Isto significa que, se o trabalhador recusar subjugar-se, submeter-se a um ato que considere discriminatório e depois, em função dessa recusa que o trabalhador teve, vier a ser retaliado, portanto, objeto aqui de alguma pressão pelo empregador ou de algum ato, efetivamente, de retaliação que possa vir a prejudicá-lo, esse ato há de ser considerado para todos os efeitos inválido. Nenhuma eficácia jurídica pode ter. Constitui também discriminação a mera ordem ou instrução que tenha por finalidade prejudicar alguém em razão de um fator de discriminação. Portanto, aqui volto a apelar a vossa memória para os fatores de discriminação do artigo 24, número 1, e presume-se abusivo o despedimento ou qualquer outra sanção disciplinar aplicada alegadamente a um trabalhador para punir uma infração quando essa sanção disciplinar tenha lugar até 1 ano após a reclamação ou outras formas de exercício de direitos relativos à igualdade e não discriminação. E eu aqui julgo ser importante chamar a vossa atenção para o artigo 300 e, deixem-me só ver se eu localizo aqui num instante, é o 331, o artigo 331 do Código do Trabalho, que é a norma que se refere às sanções abusivas, as sanções disciplinares. Como sabem, as sanções disciplinares que podem ser aplicáveis pelos empregadores aos trabalhadores são múltiplas e variam consoante a gravidade da infração. A mais leve é a repreensão verbal, depois a repreensão registada, a sanção pecuniária, a perda de dias de férias, a suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade, e depois a última, a mais gravosa de todas, o despedimento sem indemnização ou compensação, isto é, o despedimento por facto imputável ao trabalhador, também denominado por o despedimento com justa causa. Ora, o que esta norma aqui e este parágrafo que eu introduzi neste slide pretende salientar é que qualquer sanção disciplinar, seja ela a mais leve, portanto, a mera repreensão, ou o despedimento, que é a sanção mais gravosa,
considera-se abusiva quando tenha sido aplicada ao trabalhador dentro do prazo de 1 ano após o trabalhador ter reclamado ou ter exercido por algum meio, de alguma forma, os seus direitos relativos à igualdade e não discriminação. Portanto, o artigo 331 refere, por exemplo, aqui também, só para terem uma nota, que é considerada abusiva a sanção disciplinar aplicável a um trabalhador que tenha alegado ser vítima de assédio ou ter sido testemunha num processo de controle nacional ou judicial de assédio, tenha exercido ou pretender exercer ou invocar os seus direitos ou garantias, portanto, tenha, dentro do prazo de 1 ano após o trabalhador ter reclamado ou ter feito exercer os seus direitos nesta matéria de igualdade e não discriminação, qualquer sanção, mesmo a mais leve, poderá vir a ser considerada abusiva, nos termos aqui do artigo 331. Por outro lado, e sem prejuízo dessa conclusão, a prática ou a aplicação, aliás, de sanções disciplinares consideradas abusivas constitui contraordenação muito grave. Portanto, temos também esta consequência contraordenacional que decorre do número 7 do artigo 331 do Código do Trabalho. Prosseguindo aqui na nossa apresentação, também deveremos reter que a entidade empregadora não pode, em circunstância alguma, exigir a candidata a emprego ou a trabalhadora a realização ou apresentação de testes ou exames de gravidez. Isto decorre também da lei de forma muito clara, nomeadamente do artigo, deixem-me só ver qual é a norma. Ter aqui o 20 e o 30. Deixa-me só ver aqui qual é a norma, só para vos deixar aqui também a disposição legal aplicável para melhor interação. Bom, se não encontrar já, entretanto, já vos digo onde é que isso há de estar. Vou estar aqui mais atrás. É o 19, é o artigo 19 do Código do Trabalho, que estabelece, este artigo tem a epígrafe testes e exames médicos, e diz-se aqui que o empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir a candidato a emprego ou a trabalhador a realização ou a apresentação de testes ou exames médicos de qualquer natureza. Portanto, aqui há onde também incluir-se os testes ou exames de gravidez, mas não só. Para comprovação das condições físicas ou psíquicas, salvo quando estes tenham por finalidade a proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares exigências inerentes à atividade o justifiquem, devendo em qualquer caso, ser fornecida por escrito ao candidato a emprego ou ao trabalhador a respectiva fundamentação. Portanto, o número 2 do artigo 19 refere-se expressamente à proibição de pedir às trabalhadoras ou a candidatas a emprego a realização ou apresentação de testes ou exames de gravidez. Depois o número 1 é um bocadinho mais abrangente, porque refere-se também a outro tipo de exames, que também são proibidos requerer pelo empregador. O médico responsável pelos testes e exames médicos só pode informar, comunicar à entidade empregadora se o trabalhador está ou não apto para desempenhar a atividade, não podendo prestar mais nenhum tipo de informação quanto à condição clínica do trabalhador. É o que resulta do número 3 do artigo 19. Por outro lado, cabe a quem alega a discriminação
indicar o trabalhador ou os trabalhadores em relação aos quais se considera discriminado. Portanto, se o trabalhador entende que está a receber um salário inferior àquele que é pago a um trabalhador em igualdade de circunstâncias na empresa, deve identificar quem é esse trabalhador ou quem são esses trabalhadores. Incumbe depois à entidade empregadora provar, portanto aqui o ónus da prova é nosso, é do empregador, provar que a diferença de tratamento não assenta em qualquer fator de discriminação. Portanto, se o trabalhador, e é aquilo que acontece frequentemente nos pedidos de parecer que são apresentados junto da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego. O trabalhador alega que está a ser objeto de uma prática discriminatória, justifica ou argumenta da forma que sabe, ou que entende, ou que tem fundamento para fazer, e depois incumbirá a entidade empregadora provar que essa distinção no tratamento que está a aplicar, se é que há distinção de tratamento, não assenta em nenhum tipo de discriminação. E, de facto, há circunstâncias que, embora constituam um tratamento diferenciado, tal não consubstancia eminentemente uma discriminação, uma prática discriminatória. E nós já falamos nisto a outros propósitos também, mas de facto não constituirá discriminação o comportamento baseado em fator de discriminação que constitua um requisito justificável e determinante para o exercício da atividade profissional, em virtude da natureza da atividade em causa ou do contexto da sua execução, devendo o objetivo ser legítimo e o requisito proporcional. Obviamente que se o empregador estiver a recrutar motoristas de veículos pesados, ou pretender que o trabalhador conduza caminhões, faça transportes internacionais, o trabalhador tem que ter habilitação profissional, tem que ter o CAM, tem que ter os certificados, as competências necessárias para poder exercer a profissão. E se aparecer outro trabalhador que só esteja habilitado a conduzir veículos ligeiros, não poderá sentir-se discriminado, porque o fator de discriminação que implica aqui um tratamento diferenciado e que poderá culminar com o recrutamento ou não da pessoa para a ocupação do posto de trabalho, assenta num fator de discriminação que constitui por si só um requisito determinante e necessário para o exercício da atividade profissional. Não se considera discriminação também a medida legislativa de duração limitada que possa beneficiar certo grupo desfavorecido em função de fator de discriminação, com o objetivo de garantir o exercício em condições de igualdade dos direitos previstos na lei ou corrigir situação de desigualdade que persista na vida social. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, daqueles benefícios que são legalmente atribuídos aos empregadores como redução ou dispensa da taxa contributiva durante algum tempo, quando se contrata trabalhadores desempregados de longa duração, por hipótese, pessoas à procura de primeiro emprego, portanto, trabalhadores com portadores de deficiência. Estas tratam-se de medidas legislativas, não há dúvida que estas medidas têm todo um enquadramento legal que não é novo e que permite que temporariamente esses trabalhadores o empregador possa beneficiar de alguns apoios. E porquê que beneficia este grupo, ou beneficia estes grupos? Estes grupos são, em regra, grupos que se encontram mais vulneráveis face ao mercado de trabalho, porque quando uma pessoa é desempregada de longa duração, está numa circunstância de desemprego de longa duração, está afastada do mercado de trabalho há pelo menos um ano. E isso, obviamente, que não constituirá a característica preferencial de um empregador quando quer contratar alguém, porque, principalmente para determinadas atividades, porque quer que a pessoa tenha experiência, quer que a pessoa esteja atualizada na atividade, enfim, no exercício da função, que não esteja afastada há muito tempo do contexto laboral. Em que medida é que estas pessoas podem ser ajudadas a melhor inserirem-se na vida social e laboral? Através destas medidas, que são medidas aparentemente discriminatórias, ou que poderiam ser, mas que não são na verdade. Porquê? Porque elas têm como objetivo
permitir condições de igualdade das pessoas, dos cidadãos pertencentes a estes grupos mais desfavorecidos, desempregados de longa duração, trabalhadores portadores de deficiência, pessoas à procura do primeiro emprego, que nunca trabalharam ou que trabalharam só com contrato a termo e, portanto, que não têm experiência praticamente nenhuma, de inseri-las na vida social, na vida laboral e não deixar que estas pessoas permaneçam e persistam numa situação de vulnerabilidade maior do que aquela que já têm pela sua condição. Portanto, nessa medida, estas práticas ou estas circunstâncias, aliás, não constituem, não são consideradas discriminação em nenhuma perspectiva. Os trabalhadores ou as trabalhadoras têm direito à igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição ou remuneração, devendo os elementos que a determinam não conter qualquer discriminação fundada no sexo. Isso resulta claramente da lei. Portanto, qualquer fator que determine diferença de tratamento remuneratório entre homens e mulheres nunca poderá assentar no género. Poderá assentar, sim, em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, que já hoje trouxemos para cima da mesa. Mérito, produtividade, assiduidade, experiência, formação comprovada, quaisquer outros critérios que não revistam, para já que sejam objetivos, também só sendo objetivos e sendo universais aos dois géneros, é que podem podem não consubstanciar práticas discriminatórias. E, por outro lado, serem transparentes, portanto, serem do conhecimento também de todos os trabalhadores. Obviamente, se eu começar a atribuir um prémio de assiduidade aos trabalhadores, a meia dúzia deles, e os outros nem sequer sabem que esse prémio pode ser atribuído ou que está instituído na organização empresarial, é claro que isto é uma prática discriminatória. Porquê? Porque a atribuição deste prémio tem que estar divulgada, tem que ser, as condições da atribuição do mesmo têm que ser amplamente divulgadas e do conhecimento geral de todos os trabalhadores, para que eles possam conformar a sua prestação laboral, querendo, à possibilidade de obterem esse prémio. Se o trabalhador até tem sido um trabalhador pouco assíduo, mas, entretanto, o empregador delibera por regulamento interno que os trabalhadores que só tenham uma falta justificada no mês, ou nenhuma, podem oferir um prémio de assiduidade correspondente a 25 euros por mês. O trabalhador pode, perante esta informação, conformar o seu comportamento, a sua conduta, ao cumprimento mais premente e assíduo do seu dever de pontualidade e de assiduidade. Ou seja, bom, se é para receber mais 25 euros por mês, vou ter o cuidado, peço desculpa, de não faltar tantas vezes. Por isso, estes critérios têm que ser transparentes e têm que ser do conhecimento de todos os trabalhadores. As licenças, faltas ou dispensas relativas à proteção na parentalidade não poderão nunca fundamentar diferenças na retribuição ou na remuneração dos trabalhadores, como já vimos. Por sua vez, os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação de funções devem assentar em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo. Isto tem muito a ver também com os sistemas de avaliação de desempenho. Isto porque, em termos de critérios do sistema de avaliação de desempenho, no que se refere particularmente à produtividade, há condições biológicas dos homens e das mulheres que podem, nomeadamente quanto ao esforço físico nos homens, os homens estarem mais aptos a poderem conseguir alcançar uma produtividade mais elevada do que as mulheres pela sua condição física, porque aguentam mais o esforço físico, ou o contrário, as mulheres às vezes são menos emocionais do que os homens, ou os homens mais racionais do que as mulheres, enfim, depende sempre também de cada um. Mas isto para vos dizer que nos sistemas de avaliação de desempenho, os fatores, os critérios que são objeto de avaliação, têm que ser destituídos de qualquer fonte que permita fazer discriminação. Portanto, eles têm que ser objetivos,
comuns a homens e mulheres, mas não podem permitir a prática de nenhum tipo de comportamento discriminatório. Portanto, é muito importante e cada vez mais que as empresas instituam internamente sistemas de avaliação de desempenho, porque estimulam, por um lado, os trabalhadores a produzirem mais, a serem mais competitivos, a serem mais ambiciosos, e também, por outro lado, e dou-vos um caso muito concreto que decorre da lei, se um empregador tiver necessidade de extinguir um posto de trabalho, o principal critério quando há um conjunto de trabalhadores a exercerem um posto de trabalho de conteúdo funcional idêntico, imaginemos que temos 3 motoristas e o empregador só precisa de 2. Para extinguir um posto de trabalho, o principal critério que está previsto na lei é a pior avaliação de desempenho. O trabalhador daqueles 3 motoristas, o que tiver uma avaliação de desempenho menos favorável, será o que será despedido no âmbito do processo de extinção de posto de trabalho. Portanto, as avaliações de desempenho podem ter múltiplas finalidades. A primeira, muitas das vezes, é eliminar as assimetrias, promover a transparência salarial, a transparência de ganho, permitir maior competitividade do empregador, mas também dos trabalhadores, que ficam também melhor preparados face às exigências do mercado. Portanto, é relevante retermos que quaisquer sistemas de avaliação de funções devem limitar-se a incluir critérios que sejam objetivos e comuns a ambos os géneros. A exclusão ou restrição de acesso de candidato a emprego ou a trabalhador em razão do sexo a uma determinada atividade ou à formação profissional constitui discriminação. Não há dúvida. Isso resulta do Código do Trabalho. O anúncio de oferta de emprego e outra forma de publicidade ligada à pré-seleção ou ao recrutamento não pode conter direta ou indiretamente qualquer restrição ou especificação ou preferência baseada no sexo. A este propósito, eu vou enxertar aqui um dos pareceres da CIT, que depois, nos últimos slides, ou no penúltimo, vocês vão encontrar o link. E deixem-me só tentar localizá-lo aqui, que ele é muito interessante. É um parecer da CIT em que, vamos só ver qual deles é, que eu tenho aqui mais que um. Para tentarmos remeter aqui para alguns casos também práticos. Pronto, portanto, tratava-se de uma empresa que divulgou um anúncio de recrutamento para a ocupação de um posto de trabalho e nessa ficha de candidatura divulgada, era assim que se denominava o documento, que a empresa divulgou para uma pré-seleção, continha a seguinte informação, ou pedia para o candidato a emprego preencher a seguinte informação: estado civil, situação militar, se aplicável, cônjuge, o nome do cônjuge, a profissão do cônjuge, tem filhos para indicar as idades, a identificação da filiação e a respectiva profissão, as habilitações literárias, bom, se estuda, se não estuda, se está a estudar, qual é o curso, se trabalha em regime diurno, se estuda em regime diurno ou regime noturno, em pós-laboral. Bom, de facto, aqui, uma das pessoas que preencheu esta ficha e que se candidatou, suscitou à CIT a potencial discriminação e tratamento irregular do empregador no facto de estar a requisitar, a pedir informação que entendia aqui o candidato ser informação discriminatória e relacionada com a vida privada dos trabalhadores. De facto, a empresa, para tentar justificar o pedido dessa informação, veio dizer que, e passo a citar, que a ficha de inscrição é um documento que serve de base à entrevista pessoal com o candidato, que antecipa algumas informações que depois serão importantes para o processo de admissão,
por exemplo, o estado civil e o número de dependentes para efeitos do processamento salarial, da retenção na fonte, a idade dos filhos para efeitos de atribuição de um vale de Natal que a empresa anualmente entrega aos trabalhadores no valor de 25 euros por filho até uma determinada idade, informação sobre habilitações literárias e se continua a estudar para efeitos de enquadramento social e escolar dos candidatos. Acrescentou a empresa também a salvaguarda do caráter facultativo desta parte, destes documentos, e, portanto, tentou justificar desta maneira e até foi mais longe, como eu há bocadinho vos disse, que o empregador informou que cerca de 75% dos seus colaboradores são mulheres e mais de 50% dos seus colaboradores possuem responsabilidades de natureza familiar, ou seja, têm menores a seu cargo, o que denota, na ótica da empresa, aqui em causa, que a entidade empregadora conhece a realidade dos seus recursos humanos. Bom, de facto o que se entendeu é que os esclarecimentos prestados pela empresa não afastaram a possibilidade do empregador poder eventualmente praticar discriminação indireta no acesso a emprego, porque, entendeu a CIT, conhecendo-se de antemão o estereótipo que caracteriza como maioritariamente reservado às mulheres o papel tradicional de mãe cuidadora e o papel tradicionalmente desempenhado pelos homens como de o pai sustento, portanto o pai que trabalha, o questionário pode ser encarado como uma prática aparentemente neutra, suscetível de colocar uma pessoa, por exemplo, mãe com filhos, por motivo de um fator de discriminação, o sexo, numa posição de desvantagem comparativamente com outras, por exemplo, um homem sem filhos. E, de facto, a conclusão a que a CIT chegou é que esta ficha de candidatura continha informação que estava a ser pedida de forma irregular e que configurava essa ficha de recrutamento uma prática de discriminação indireta, portanto não direta, mas indireta, e ordenou que a empresa retirasse todos os pedidos de informação da mencionada ficha de candidatura que contivessem esses tais elementos relacionados com a vida privada da pessoa. Inclusivamente, deu um prazo, a CIT concedeu um prazo de 30 dias para a empresa remeter a esta entidade a ficha de candidatura refeita, portanto já revista, e caso não o fizesse, iria participar a Autoridade para as Condições de Trabalho para efeitos de instauração do processo de controle nacional por violação das regras dos princípios da igualdade e não discriminação. Portanto, quando aqui neste parágrafo eu me refiro aos anúncios de oferta de emprego, de facto é muito importante que eles não contenham, nem no momento da pré-seleção, nem no recrutamento, direta ou indiretamente, qualquer restrição que possa vir a consubstanciar uma discriminação, ainda que potencial, ainda que indireta. Por outro lado, em ação de formação profissional dirigida à profissão exercida predominantemente por trabalhadores de um dos sexos, deve ser dada, sempre que se justifique, preferência a trabalhadores do sexo com menor representação, bem como sendo apropriado a trabalhador com escolaridade reduzida, sem qualificação ou responsável por família monoparental, ou no caso de licença parental ou adoção. Temos aqui mais alguns casos em que o legislador, atendendo à maior fragilidade de alguns grupos, reparem, responsáveis por famílias monoparentais, trabalhadores com escolaridades reduzidas, trabalhadores que estejam em gozo de licença parental ou de adoção, ou trabalhadores que exerçam funções numa atividade que não é predominantemente ocupada pelo seu respectivo género. Nestes casos, diz a lei, que deve ser dada preferência em matéria de formação a estes trabalhadores, a esta tipologia de trabalhadores. Vamos perceber agora que medidas é que podemos implementar internamente para darmos cumprimento, satisfação integral a estes princípios e normas que analisamos. Boas práticas, podemos chamar desta forma. A fixar na empresa, em local apropriado,
a informação relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação, incluindo os direitos relativos à parentalidade, sob pena de contraordenação leve. Ok? Artigo 24 do Código do Trabalho. Como é que vocês podem fazer isto? É relativamente simples, pode ser quase uma cópia dos artigos do Código do Trabalho que versam sobre estas matérias. Portanto, devem intitular o documento com esta denominação, informação relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação. E depois seguem os artigos respectivos, e reparem, nós estamos ali a falar dos 23, artigo 23 e seguintes do Código do Trabalho, e retiram, não têm, obviamente que não vão escrever constitui contornação grave ou contornação leve, já não fará sentido, mas no texto da norma que se refere aos deveres, enxertam esse texto num documento Word e afixam na empresa, porque deve estar de facto afixado na empresa esta informação. Se esta afixação não for cumprida, poderá haver contraordenação leve. Por outro lado, é obrigatório as empresas manterem durante 5 anos o registro dos processos de recrutamento que tenham sido realizados, devendo constar dos mesmos, com desagregação por sexo, os seguintes elementos. Isto decorre do artigo 32 do Código do Trabalho. Convites para o preenchimento de lugares, anúncios de oferta de emprego, número de candidaturas para a apreciação curricular, número de candidatos presentes em entrevistas de pré-seleção, número de candidatos aguardando o ingresso e resultados de testes ou provas de admissão ou seleção que podem ter sido efetuadas. Se não tiverem sido efetuadas, não as incluímos, naturalmente. Portanto, mas é mais um dever, resulta neste caso aqui do artigo 32 do Código do Trabalho, deixem-me só ver qual é o número, é o número 1, alíneas A a G do Código do Trabalho, registro de processos de recrutamento. A violação desta norma constitui contraordenação leve. Por outro lado, facultar ao trabalhador, após a licença para assistência a filho ou para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica, a participação em ações de formação e atualização profissional, de modo a promover a sua plena reinserção profissional. Isto decorre do artigo 61 do Código do Trabalho. Se o trabalhador esteve ausente algum período de tempo ou para prestar assistência a filho, após o gozo da licença, ou para assistência à pessoa com deficiência ou doença crónica, o empregador deve promover a realização e a participação por esses trabalhadores em ações de formação e atualização profissional, de maneira a que a pessoa não se sinta afastada, desatualizada daquilo que foi, entretanto, a evolução do seu posto de trabalho e permitir-se assim à pessoa a sua total reinserção no seu posto de trabalho. Proceder à avaliação da natureza, grau e duração da exposição de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante a riscos, de modo a prevenir esses riscos, quer para a sua segurança e saúde da própria trabalhadora, como também do bebé, não é? Ou do nascituro. Também decorre do artigo 62. O artigo 62 do Código do Trabalho obriga, de facto, os empregadores, diz o número 1, que a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a especiais condições de segurança e saúde nos locais de trabalho, de modo a evitar a exposição a riscos para a sua segurança e saúde. E depois, o número 2, ou melhor, o número 3, diz que o empregador deve tomar a medida necessária para evitar a exposição da trabalhadora a esses riscos, nomeadamente que medidas é que devem ser essas? Proceder à adaptação das condições de trabalho, se não for possível a adaptação das condições de posto de trabalho, ou for demasiado excessiva ou onerosa ou demorada, deve atribuir à trabalhadora outras tarefas compatíveis com o seu estado e categoria profissional. Se essas medidas de todo não forem viáveis, tem que dispensar a trabalhadora de prestar trabalho no trabalho noturno ou do trabalho suplementar, portanto, nas circunstâncias em que envolve maior risco para a sua saúde e segurança. Portanto, o artigo 62 é um artigo que se dedica aqui à proteção da segurança e saúde do trabalho da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante.
Comunicar ainda, há deveres ainda a observar pelo empregador neste âmbito, deveres declarativos, comunicar no prazo de 5 dias úteis à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, portanto, à CIT, o motivo da não renovação de contrato de trabalho a termo, sempre que esteja em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. A infração, portanto, a violação pelo empregador deste dever constitui contraordenação leve. Este dever decorre do artigo 144 do Código do Trabalho, 144, número 3, e impõe que, de facto, sempre que o empregador tenha contratado a termo uma trabalhadora que à data em que o seu contrato não vai ser renovado esteja grávida, se encontre na fase de ser considerada trabalhadora puérpera ou lactante, portanto, a amamentar, o empregador tem que não só, claro, obviamente, terá sempre que cumprir junto à trabalhadora o dever de comunicar a não renovação do contrato, mas independentemente disso, o que nos interessa aqui reter é a comunicação obrigatória à CIT no prazo de 5 dias úteis do motivo pelo qual não está a renovar o contrato. Isto para permitir que a empresa, a CIT, a entidade, a CIT, possa aferir se a empresa está, esta não renovação do contrato assenta em factos objetivos, isto é, o motivo justificativo subjacente à celebração do vínculo deixou de subsistir e, portanto, já não existe razão para permanecer com aquele contrato ativo. Nós sabemos que os contratos de trabalho temporários têm, pela sua natureza, os contratos de trabalho a termo têm, pela sua natureza, exigências e necessidades de trabalho transitórias, temporárias, e, portanto, é muito normal que o contrato tenha que terminar. Agora, o que já não é admissível é que se esteja a pôr fim a um contrato, assentando essa cessação ou essa não renovação em fundamentos que possam estar relacionados com este fator, esta condição especial da trabalhadora. E por essa razão, o empregador obriga a fazer esta comunicação para que a CIT depois, se assim entender, possa averiguar da validade do motivo justificativo para a não renovação do contrato. Por outro lado, a entidade empregadora tem também que comunicar à CIT, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da denúncia, a denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental, sempre que esteja em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou trabalhadora em gozo de licença parental. Trata-se de uma nova obrigação instituída aqui no artigo 114, número 5 e 6 do Código do Trabalho, no âmbito das alterações da Agenda do Trabalho Digno, que obriga os empregadores a fazer um conjunto de comunicações a entidades, às entidades que fiscalizam estes dados, e no caso concreto, reza então aqui o artigo 114 do Código do Trabalho, que sempre que esteja em causa a denúncia no período experimental de um contrato em que do outro lado esteja uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador em gozo de licença parental, portanto, pode ser naturalmente o pai, o progenitor, o empregador, ou até também em uma situação de denúncia do contrato no período experimental do trabalhador cuidador, da figura do trabalhador cuidador, instituída agora no Código do Trabalho por força da Lei 13 de 2003, de 13 de 2023, do dia 3 de abril, o empregador deve comunicar então esta situação do vínculo. Caso não o faça, incorre em contraordenação grave. Reparem, não é leve, é grave. Já está ali a meio da tabela, a coima já pode ser mais puxada. Por outro lado, deve também proporcionar o empregador ao trabalhador as condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. É o que decorre do artigo 127, número 3 do Código do Trabalho. Naturalmente que nem sempre é possível permitir uma correspondência total entre aquilo que são os interesses do empregador e os interesses do trabalhador a nível pessoal e familiar. Isso, por vezes, é uma utopia, não é? Em regra, os interesses do empregador não são coincidentes, pelo menos na íntegra, com os interesses do trabalhador, o que faz parte do processo da relação laboral normal. No entanto, o número 3 do artigo 127, que se refere aos deveres do empregador, prevê que o empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de trabalho que favoreçam a conciliação
da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Este é um dever que, se não for observado, pode constituir contraordenação. No entanto, ele deve ser interpretado na medida do possível. Sempre que possível, o empregador deverá permitir, deverá proporcionar ao trabalhador essas condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Por outro lado, facilitar também ao trabalhador a conciliação da atividade profissional com a vida familiar na elaboração do horário do trabalho. Portanto, temos aqui uma outra norma, que é o artigo 56 do Código, que se refere à possibilidade de o trabalhador com responsabilidades parentais, familiares, requerer a prestação de trabalho em regime de horário flexível, e neste caso o empregador, verificadas as condições desta mesma norma, deverá elaborar um horário que seja compatível com as necessidades do trabalhador. Deve também o empregador facilitar ao trabalhador a frequência de curso escolar, bem como de formação técnica ou profissional, constituindo contraordenação grave a violação deste dever. Onde é que nós encontramos esta disposição? No artigo 61 do Código do Trabalho. Já hoje falamos nele, a propósito da formação para a reinserção profissional. Bom, também, de facto, aqui deve o empregador facilitar essa frequência de curso escolar ou formação técnica ou profissional aos trabalhadores. Organizar os turnos, na medida do possível, de acordo com os interesses e as preferências manifestadas pelos trabalhadores. O artigo 221 do Código do Trabalho é o que se refere à prestação de trabalho em regime de turnos. O regime de turnos envolve, como sabemos, um maior sacrifício por parte dos trabalhadores, especialmente quando prestam trabalho em regime de turnos rotativos, portanto, que não são semanalmente os mesmos, em que há rotatividade. O empregador, o legislador, no número 2 desta norma, do artigo 221, diz que os turnos devem, reparem, na medida do possível. Isto significa que nos pratos da balança têm que estar, obviamente, os interesses e as preferências manifestadas pelos trabalhadores, por um lado, mas por outro também as exigências de funcionamento, as imperiosas exigências de funcionamento do empregador. Obviamente que nós podemos conseguir antecipar quais serão os horários preferenciais dos trabalhadores. Os trabalhadores prefeririam não trabalhar de noite, prefeririam não trabalhar os fins de semana, mas numa empresa que trabalha 24 sobre 24 horas, que não possa suspender a sua atividade, portanto, que trabalhe de domingo a domingo, alguém tem que trabalhar em período noturno, alguém tem que trabalhar os fins de semana. E, portanto, nem sempre é possível, tal como eu vos dizia, ter um figurino perfeito, mas sempre que for viável, diz o 221, número 2, que os turnos deverão ser elaborados, organizados, com respeito pelos interesses pessoais, não há de ser caprichos, os interesses justificados dos trabalhadores e as preferências por estes manifestadas. Ainda neste âmbito, o empregador deverá sempre que pretenda avançar com a recusa da prestação de trabalho em regime de tempo parcial ou em horário flexível. Os trabalhadores com responsabilidades familiares podem usar do mecanismo do artigo 56, como já vos referi, para o trabalho flexível, ou o artigo 50, o que é o 7, mas deixem-me já só ver, o que é o 57. Exatamente, é o artigo 57 para a prestação de trabalho em horário parcial. Se o empregador pretender recusar este pedido dos trabalhadores com responsabilidades familiares, deve sempre solicitar um parecer prévio à CIT. Portanto, não pode recusar de forma imediata, sem que antes solicite, envie o processo todo para a CIT. A CIT irá analisar, o empregador irá apresentar o fundamento pelo qual entende que não deverá deferir o pedido de trabalho em horário flexível ou tempo parcial, portanto, normalmente está relacionado com exigências imperiosas de funcionamento do empregador, ou então na impossibilidade de substituir o trabalhador, se ele ocupar um posto de trabalho que é insubstituível e que é indispensável, e portanto é que o empregador não tem ninguém para o substituir naquele momento, e portanto também não se deve onerar o empregador na obrigação de contratar outro trabalhador. Portanto, estes dois interesses têm que ser conciliados da melhor maneira
para que não sejam, nem por um lado, atentadores da liberdade económica e daquilo que hão de ser também as exigências normais do funcionamento do empregador, e, por outro lado, que não constituam práticas discriminatórias. Mas, portanto, esta necessidade de solicitar um parecer prévio à CIT pelo empregador nestas situações. Por outro lado, sempre também que o empregador pretenda promover despedimentos unilaterais ou de trabalhadoras que se encontrem grávidas, puérperas, lactantes ou trabalhadores em gozo de licença parental, sejam eles despedimentos por extinção de posto de trabalho, despedimento por facto imputável ao trabalhador, isto é, com justa causa, despedimento coletivo, despedimento por inadaptação, carecerá sempre também do parecer prévio da CIT. A norma aqui fundamental é do artigo 63, que tem como epígrafe a proteção no despedimento destes trabalhadores. Portanto, é muito importante também termos em atenção esta posição legal. Também, nesta matéria, convém percebermos que missões é que estão conferidas à CIT. Comunicar de imediato à ACT os pareceres da Comissão que confirmem ou indiciem a existência de prática laboral discriminatória, para que a ACT possa despolutar a competente ação inspectiva, a qual pode ser acompanhada por técnicos da CIT. Portanto, se há um trabalhador que apresenta um requerimento que invoca ter sido discriminado, o trabalhador responde em sede do procedimento junto da CIT, a dizer, não senhor, não estou a praticar nenhum ato discriminatório, pelo contrário, até naquele exemplo prático daquele parecer que vos apresentei há pouco. A CIT conclui que aquela prática é uma prática discriminatória. Esse parecer é automaticamente notificado à Autoridade para as Condições de Trabalho, nomeadamente para que esta entidade verifique, vai inspecionar se está a ser cumprido ou não o parecer emitido pela entidade, ou seja, se a entidade empregadora deu cumprimento ao que foi ordenado pela CIT. A CIT também determina a realização de visitas aos locais de trabalho, ou pode solicitá-las, essas mesmas visitas à CIT, com a finalidade de comprovar quaisquer práticas discriminatórias. Portanto, tem essa competência na sua esfera de atuação. Organizar o registro das decisões judiciais que sejam enviadas pelos tribunais, em matéria de igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, e informar sobre o registro de qualquer decisão já transitada em julgado. Portanto, o que por vezes ocorre é que os processos começam nesta entidade administrativa, depois podem ser objeto de ações judiciais e, em função do desfecho das ações, elas podem ser em sentido confirmativo de prática discriminatória ou não, mas as decisões são enviadas pelos tribunais a esta entidade, que depois competirá, a quem competirá a organização das mesmas. Por outro lado, a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou os seus representantes têm direito a requerer ao serviço, à CIT, aliás, desculpem, à ACT, que é o Serviço com Competência Inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, a ação de fiscalização, a realizar com prioridade e urgência se a entidade empregadora não cumprir as obrigações relativas à proteção da sua segurança e saúde. Isto significa que, se houver violação de prescrições em matéria de segurança e saúde em torno de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, ou dos seus representantes, nomeadamente sindicais, há lugar a que a ACT realize com urgência, com prioridade, uma fiscalização, uma ação de fiscalização para a regularização da situação. No setor privado, a violação das disposições relativas à igualdade e não discriminação constituem contraordenações, como aliás já fomos vendo ao longo desta sessão, em que eu vos pus chamando a atenção para a parte sancionatória associada ao incumprimento de cada um dos deveres nesta matéria de igualdade e não discriminação. A prática de ato discriminatório lesivo de trabalhador ou candidato a emprego confere-lhe o direito a ser indemnizado não só por danos patrimoniais, mas também por danos de natureza não patrimonial e nos termos gerais do direito. Peço desculpa que aqui está repetido. Eixos de intervenção. É muito importante que os empregadores, então, cuidem de implementar planos de ação para a igualdade. Devem, nesses mesmos planos, utilizar linguagem e imagens inclusivas em todos os processos de comunicação interna e externa da entidade. Mais uma vez, a ideia de transparência associada a este processo. Devem promover ações de formação interna e ações de sensibilização em igualdade de género que abranjam o maior número de trabalhadores dos diferentes níveis
e categorias profissionais da entidade, inclusive para cargos dirigentes. Por outro lado, e agora já finalizando, deixo-vos aqui estes links, portanto, são links, os primeiros 4 referem-se a pareceres da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego. Já vos fui falando de um deles, há um outro, aliás, há vários, mas há um outro que também, julgo que é logo o primeiro, que se refere à possibilidade de a trabalhadora querer moldar o seu horário de trabalho para a dispensa, no âmbito da dispensa para a amamentação. Portanto, o Código do Trabalho estabelece que a trabalhadora que esteja a amamentar pode requerer a dispensa para a amamentação no correspondente a 2 períodos diários, é o que decorre do artigo 40 e vamos lá à norma só para localizarmos, é o artigo 47, a mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa de trabalho para o efeito durante o tempo que durar a amamentação, e depois diz que o número 3, que a dispensa diária para a amamentação ou a leitação é gozada em 2 períodos distintos, com a duração máxima de 1 hora cada, exceto se outro regime for acordado com o empregador. Neste primeiro parecer, a trabalhadora requeriu pediu que para as quartas-feiras beneficiar deste direito, desta dispensa para a amamentação entre as 11 e o meio-dia, e até só pediu 1 hora, portanto não pediu as 2. A entidade empregadora recusou e a ACT, de facto, a CIT, acabou por dar razão à trabalhadora, invocando de forma sumária, porque a trabalhadora também assim o fazia, que este horário era o horário que melhor respondia àquilo que eram as necessidades biológicas da criança, portanto, interesse da criança e ritmo biológico da mãe e da menor em ajustar os interesses ao funcionamento do serviço. Portanto, a CIT, nesta matéria, entendeu que a entidade empregadora praticava uma discriminação direta por se opor ao exercício do direito à dispensa para a amamentação da trabalhadora lactante no período entre as 11 da manhã e o meio-dia, às quartas-feiras. O que a entidade empregadora queria era que este período fosse usado noutra altura e que fosse dividido em 2 momentos. A trabalhadora insistia que não, portanto, dizia que tendo em conta o ritmo, o relógio biológico da própria mãe e da criança, o horário da amamentação mais adequado seria este, entre as 11 e o meio-dia, e de facto a CIT acabou por vir dizer que não incumbe ao empregador interpretar ou divagar, ou, enfim, ter qualquer tipo de ingerência naquilo que hão de ser os interesses da criança e o ritmo biológico da mãe e da criança, e por essa razão considerou estar perante uma prática discriminatória. Depois temos também aqui alguns acórdãos. Um acórdão também que pode ter interesse, também tem a ver com a questão da igualdade e discriminação. Não vamos estar aqui a ver em pormenor tudo, ficam com esta nota. Um dos acórdãos é um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, que veio dizer que o princípio da igualdade não proíbe tratamentos diferenciados de situações distintas, implicando antes que se trate por igual o que é essencialmente igual e desigualmente o que é essencialmente desigual, de tal maneira que só haverá a violação desse princípio da igualdade se houver tratamento diferenciado de situações essencialmente iguais. E, de facto, e em jeito de conclusão, é importante termos esta ideia presente, de que só haverá discriminação se houver tratamento diferenciado de situações que são eminentemente iguais. Não podemos comparar aquilo que por si não tem características idênticas e, portanto, por essa razão não pode ser comparável. Aquilo que tivemos aqui a abordar resulta essencialmente da legislação constante do Código do Trabalho. Os pareceres foram extraídos do site da CIT, que é público, portanto, qualquer um de vós poderá aceder. Depois há aqui alguma legislação complementar que poderá também ser consultada nesta matéria, e em termos de apresentação era isto que tinha para vos deixar nesta manhã, e abro agora espaço para podermos conversar um bocadinho, se quiserem. Vou só ver aqui o chat, que há aqui algumas mensagens. Ok, mas são só mensagens relacionadas com a documentação, penso que não é nenhuma dúvida, mas estejam à vontade, podem abrir o debate. Agradeço a vossa atenção e participação.
Admito que este possa não ser um tema que de imediato vos aporte muitas dúvidas, não é? Porque ele está, em termos sistemáticos no código, está bem tratado e portanto, também, felizmente, as empresas já estão cada vez mais sensíveis para estas questões. Ainda assim, o que me parece ser necessário reterem é que há, de facto, formas internas de os empregadores poderem minimizar os riscos de adotarem comportamentos, de poderem vir a adotar comportamentos discriminatórios, portanto. E se estivermos na linha do nosso horizonte, estes princípios da transparência, de critérios muito objetivos definidos de forma universal para todos os potenciais trabalhadores, candidatos a emprego, trabalhadores, independentemente de qualquer fator distintivo que os mesmos possam reunir, penso que será um bom passo em frente para evitarmos chatices nesta matéria. Estejam à vontade, podem colocar as dúvidas, a fazerem a partilha, as observações, aquilo que entenderem adequado. Estou aqui para tentar ajudar. Parece que não há muitas dúvidas, ou estão um bocadinho tímidos ainda. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço a presença de todos, não havendo dúvidas, então poderemos dar por finda a nossa sessão desta manhã. Agradeço a presença de todos e espero voltar a ver-vos na próxima sessão de quarta-feira. Muito obrigada.